Bom, então, bom dia, né, mais uma vez. A gente já estava junto agora. Essa, então, é a primeira aula, né, acerca da Santa Missa. Lembrando que a finalidade dessas formações, né, é, sobretudo, devido à obediência do Frei, que pediu para fazer, né, essas formações, tanto eu quanto o Fábio. Então, a gente vai alternar em cima dos 10 meses, que é de fevereiro até novembro. E o nosso ano, o tema do nosso ano de 2024 é a vivência da Santa Missa. Então, a finalidade dessas formações, segundo aquilo que o próprio Frei colocou para a gente, é que a gente tenha um aprofundamento na doutrina no que diz respeito ao sacrifício da Santa Missa. Né? Esse é um tema extremamente exigente, muito mais profundo do que, creio eu, a nossa inteligência é capaz de captar, porque se a gente começa a olhar o que os santos da igreja disseram a respeito da Santa Missa, a gente vê que, na verdade, a Santa Missa é o centro, é o coração da igreja. Né? O próprio São João Paulo II falava isso, né? Eu não sei se vocês assistiram o vídeo que o Frei mandou ontem no grupo, fazendo uma breve introdução, mas o Frei citava a frase de São João Paulo II, no qual São João Paulo falava que sem a Eucaristia, na verdade, não existe igreja. Então, não tem como desconectar uma coisa da outra, né? E dentro da fé, da nossa fé católica, né, a Santa Missa, ela ocupa um lugar de destaque. Né? Se a gente comparar a um corpo humano, a gente poderia dizer que a Santa Missa é o coração da igreja, né? Aquilo que tem, de fato, de mais profundo, né? Então, é exatamente por causa disso que o tema ele é realmente profundo. Né? Bom, dando aqui uma breve introdução, o Frei tinha comentado, a gente vai usar como o nosso livro de base, esse livro da Santa Missa do Dom Atanásio, também as formações do Padre Paulo e alguns outros livros complementares acerca de cada um dos assuntos. Né? Como a gente vai ter 10 meses de formação, a ideia é que a gente não saia dessa primeira aula, e nem da segunda, e muito menos da terceira ali, com um conhecimento completo acerca da Santa Missa. Mas a ideia é que a gente pegue ali cada uma dos pontos de algum determinado aspecto da Santa Missa e que a gente tente aprofundar neste aspecto. Né? Neste primeiro mês, o que o Frei nos propôs foi falar a respeito do o que é o sacrifício. Então, a finalidade é aquilo que eu comentava, né? A gente tentar sair um pouco da parte um pouco mais superficial acerca da Santa Missa e adentrar, de fato, naquilo que é o coração da igreja, né? Aquilo que, de fato, a igreja pede para que nós vivamos, né? E uma introdução muito pertinente a esse assunto e que nos é muito útil analisarmos é aquilo que o Frei falava na formação de ontem também, que ele compartilhou, né? Que hoje nós temos um conhecimento acerca da Santa Missa muito superficial. Então, até mesmo as discussões que permeiam a igreja e as paróquias, a gente vê que as pessoas elas estão muito preocupadas com as coisas acidentais. Se a missa, o padre tem que se portar de tal forma, se a missa é de costa ou de frente, se utiliza o latim ou não. Então, existem muitas coisas que, de fato, são coisas importantes, mas não faz parte da substância da coisa. Muitas vezes essas coisas que a gente discute, ela fica no âmbito acidental, nas coisas mais superficiais do que, de fato, é a missa. E isso, infelizmente, não nos leva a entender, de fato, aquilo que a igreja nos pede. Bom, acerca, então, do santo sacrifício, né, do que é o sacrifício, né, mais propriamente dito, né, é importante dizer que, acerca das partes e daquilo que constitui, de fato, o que a Santa Missa existem algumas coisas que elas são inegociáveis para a fé da igreja. Né? Muitas coisas na Santa Missa e na liturgia, elas foram evoluindo, conforme o Frei colocou também na formação de ontem,
E essas coisas elas foram evoluindo de forma orgânica, né? De tal maneira que a igreja, reconhecendo de fato o que é o mais essencial e inegociável para a fé, ao que tange a Santa Missa, de fato que a igreja, de tal forma que a igreja não mexesse nessa substância, né? E não alterasse aquilo que de fato é mais importante para nós. Então isso é muito importante, a gente olhar para a Santa Missa nessa perspectiva, para que a gente de fato veja o que é importante ou não para a nossa fé, né? Bom, acerca então do sacrifício, uma das definições da Santa Missa é que exatamente a Santa Missa ela é o único e verdadeiro sacrifício de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, por nós, né? Então, essa já poderia ser o ponto de partida para nós, para que a gente olhe para o sacrifício na perspectiva da missa. Porque quando a gente fala de sacrifício, a palavra, do ponto de vista genérico, ela pode significar muitas coisas, né? Então, para uma pessoa, um sacrifício pode ser a privação de um determinado alimento. Para outra pessoa, pode ser, às vezes, percorrer uma certa distância, ou se privar de algum determinado objeto. Só que quando a gente fala de sacrifício do ponto de vista da missa, olhar para a palavra sacrifício e olhar do ponto de vista genérico da palavra, isso não nos fala de fato o que é o sacrifício, porque o título da formação é somente esse, o que é o sacrifício, né? Mas o sacrifício genérico, ele não nos diz de fato aquilo que nós gostaríamos de entender acerca do sacrifício da Santa Missa, né? Nós gostaríamos de entender, com essa primeira formação, na medida do que, obviamente, é possível, dentro das limitações, qual que é a noção de sacrifício da missa numa perspectiva da igreja, né? O que a igreja entende como sendo sacrifício quando a gente fala que a missa é o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E para entender isso, né, uma das formas que acredito que é muito pertinente é a gente olhar como que essa noção de sacrifício ela se deu ao longo da história da própria humanidade. Então, se a gente volta lá no princípio da humanidade, no livro do Gênesis, a gente vê que no tempo da criação não existia um culto estabelecido entre Deus e o homem, né? O próprio livro do Gênesis fala que Deus tinha acesso diretamente a Adão. Então, Deus falava diretamente com Adão. Então, exatamente por essa comunicação direta entre Deus e o homem, entre o Criador e a criatura, exatamente por esse motivo não existia um culto para que o homem chegasse até Deus. Não era necessário um culto. A partir do momento em que o homem peca, que o pecado entra no coração do homem, no pecado original, através do pecado original, essa comunicação ela passa a ter uma série de dificuldades. Então, o próprio interior do homem, de São Tomás, ele se desestabiliza de uma tal forma que o homem ele passa a ser incapaz de acessar essa comunicação com Deus que deveria ser através da primazia da nossa inteligência por meio da fé, né? Então, o primeiro culto propriamente dito, depois do pecado original, é lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando diz a Sagrada Escritura que os filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel, eles ofertaram um sacrifício a Deus. Então, o primeiro culto, depois do pecado original, que foi ofertado da criatura para o Criador, foi exatamente um culto de sacrifício, né? Caim, narra a Sagrada Escritura que Caim ele era lavrador e Abel ele era pastor de ovelhas, né? Então, o Caim ele oferta os frutos da terra e Abel, ele oferta a primazia dos seus rebanhos, né? Então, este é o primeiro sinal muito claro que nos dá a Sagrada Escritura sobre o que de fato é o sacrifício. Porque o sacrifício, a partir do momento em que o homem peca, ele tem essa característica de fazer com que a criatura retorne para o seu Criador. Então, essa é a noção primária do sacrifício. Fazer com que o homem, que perdeu o acesso ao coração de Deus, retorne a Deus, né? Tanto que a gente vai ver um pouco mais para frente das diferentes finalidades do sacrifício.
sendo que o primeiro deles, que foi ofertado aqui já no primeiro sacrifício de Caim e Abel, foi um sacrifício de adoração, aonde que o homem reconhece, então, a grandeza de Deus e oferta, então, um sacrifício para que aqueles sacrifícios entrem no lugar do homem. Porque o próprio livro do Gênesis também diz que Deus criou o homem para que o homem dominasse o mundo e o mundo retornasse para si. Então, foi para isso que o homem criou a humanidade, né? Para que todas as coisas estivessem sujeitas a ele, né? Não por qualquer outra finalidade, mas sim porque essa é a própria natureza das coisas, né? Porque essa é a natureza no qual vai fazer com que o homem seja feliz, né? O próprio São Tomás, ele diz que para que o homem seja verdadeiramente feliz, ele precisa ofertar um sacrifício a Deus. Ele precisa dar de si para que, através dessa doação, deste sacrifício, o homem consiga, então, retornar ao coração de Deus. Bom, uma coisa muito interessante que narra no capítulo 4 do livro do Gênesis, que muitas vezes passa despercebido para nós, é acerca do que, qual que era a função ali que tinha Caim e Abel, né? Falando ali que Caim ele era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. Né? Num primeiro momento, quando a gente olha para esse tipo de informação na Sagrada Escritura, pode parecer que é uma informação que não nos diz nada. Mas, na verdade, quando a Sagrada Escritura fala isso, o que a Sagrada Escritura está querendo dizer é que aquilo que foi ofertado por Caim e por Abel era algo que estava intimamente ligado à sobrevivência deles. Então, o sacrifício do Antigo Testamento, ele tinha essa característica de fazer com que aquilo que o homem ofertasse para Deus, aquilo que era ofertado deveria fazer parte, de fato, daquilo que era a natureza para que o homem sobrevivesse. Então, se Abel ele era pastor de ovelhas, quando a Sagrada Escritura fala que ele deu a primazia do rebanho, ele deu o melhor que ele tinha para a sobrevivência dele. Então, era, de fato, aquilo que era de mais essencial na vida do homem. Né? Não faz sentido, do ponto de vista de sacrifício, né, o homem ofertar aquilo que está desconexo da sua realidade. Né? Tanto que a própria Sagrada Escritura, ainda no capítulo 4 do livro do Gênesis, fala que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque o sacrifício externo, no fundo, ele tinha uma finalidade do homem se ofertar primeiramente no interior do coração do homem. Por isso que quando a Sagrada Escritura fala que Abel ofertou a primazia do seu rebanho, na verdade a primazia simbolizava aquilo que era muito importante para ele, e que de fato o Abel ia sentir falta daquela coisa. Porque se fosse uma coisa, se fosse o pior dos cordeiros, ou se fosse o pior de alguma coisa que estava conexa à vida dele, certamente aquilo não seria agradável ao coração de Deus. Bom, como eu disse, então, esse primeiro sacrifício do livro de Gênesis, ele nos mostra que a primeira finalidade do sacrifício de Caim e Abel, de modo especial de Abel, que foi o sacrifício que agradou o coração de Deus, foi um sacrifício de adoração, aonde que Caim deu o melhor de si, o melhor que ele tinha disponível, para que aquilo reconhecesse a grandeza de Deus. Bom, seguindo o livro de Gênesis, então, lá no capítulo 8, quando a Sagrada Escritura vai narrar, então, a realidade do dilúvio, né, diz, então, a Sagrada Escritura que quando acabou o dilúvio, Noé, né, uma vez que Deus manda que Noé descesse da arca, né, Noé, então, ele constrói um altar e também oferta um sacrifício a Deus. Então, esse é o segundo sacrifício que é narrado na história da humanidade, né, no livro do Gênesis, né? E o sacrifício de Noé, ele tem uma característica interessante, porque diferente do sacrifício de Caim e Abel, diz a Sagrada Escritura que Noé ofereceu aquilo com a finalidade de agradecer a Deus, porque Deus tinha livrado ele do dilúvio. Então, foi uma forma de Deus fazer de Noé ofertar um sacrifício de ação de graças, né, de um sacrifício de louvor a Deus. E um outro tipo de sacrifício, outra coisa que a Sagrada Escritura diz, foi para buscar o perdão da humanidade, coisa que no sacrifício de Caim e Abel nós não vemos. Então, a gente já começa a ver um pouco aqui as finalidades que a própria igreja nos coloca acerca do sacrifício.
o sacrifício de Abel, de modo especial, mas de Caim e Abel, né? Foi um sacrifício de adoração. De Noé, ele já tinha duas finalidades diferentes, que era a finalidade de ação de graças, de agradecer a Deus sobre algo que Deus tinha dado a ele, né? Tinha privado ele ali da morte. E também um sacrifício de pedir perdão dos pecados. Então, é um modo do sacrifício do homem reparar um erro em que o homem tinha feito ao seu Criador. Então, isso não é muito difícil de enxergar isso do ponto de vista até mesmo biológico. Quando um filho ofende o seu pai, né, o que o filho deveria fazer? Ele deveria reparar aquele erro. Né? E o próprio Santo Tomás também ele nos diz que o sacrifício que é feito de reparação, ele deve ser proporcional à dignidade de quem se ofendeu. Então, se um filho, por exemplo, ele dá um tapa na cara de um amigo dele, aquilo gera uma determinada ofensa. Agora, se um determinado filho faz aquilo no pai dele, aquilo tem uma gravidade muito mais séria. Então, quando a criatura ofende ao Criador, se a gente olhar dessa perspectiva, isso gera uma dívida para o homem, que é uma dívida praticamente impagável, porque a dignidade de Deus perante nós é uma dignidade que ela é incalculável, né? Ela é infinita. Então, Deus o homem é impossível o homem pagar aquilo que ele fez ao seu Criador. Bom, seguindo no livro, ainda no livro do Gênesis, né? Quando a gente chega lá no capítulo 14, acontece uma história interessante que narra que Abraão tinha saído para uma batalha e quando Abraão volta, né, ele encontra com o rei de Salém, que foi, o rei de Salém chamava Melquisedeque. Né? E aqui tem um aspecto intimamente ligado à Santa Missa, porque o Melquisedeque, a Sagrada Escritura, primeiro que Melquisedeque ele aparece, diferente dos outros personagens do Antigo Testamento, ele não tem uma linhagem da sua descendência. Então, por exemplo, quando a Sagrada Escritura vai narrar, de modo especial, o Antigo Testamento, vai narrar um determinado personagem, na maioria dos casos, a própria Sagrada Escritura fala o fulano, filho do ciclano, para que depois a gente consiga puxar a linhagem daquela pessoa, daquela família, né? Da onde que aquela pessoa descendeu. Então, por exemplo, Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. E aí, assim, depois vem os outros filhos deles também, né? Só que Melquisedeque é um personagem que ele surge do nada, não se sabe qual que é a árvore genealógica dele, e isso, para a Sagrada Tradição da Igreja, simboliza que o sacerdócio de Melquisedeque, que o próprio livro do Gênesis fala que Melquisedeque era sacerdote segundo o coração de Deus, né? Que é o que a Sagrada Escritura chama de sacerdote do Deus Altíssimo. Né? Então, a Sagrada Escritura dá essa característica para Melquisedeque, falando que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele não coloca a linhagem, né? a árvore genealógica dele, simbolizando que o sacerdócio do Melquisedeque é um sacerdócio que não tem princípio, que é uma figura exatamente de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que o próprio São Paulo e o Salmo 110 vai falar isso, né? Que era sempre, todos esses sacrifícios do Antigo Testamento, ele era, no fundo, uma figura do próprio sacrifício, que vai culminar no único e verdadeiro sacrifício, que era o sacrifício de Jesus. Né? Uma outra característica muito interessante quanto ao sacrifício de Melquisedeque é que ele foi um sacrifício sem derramamento de sangue. Né? Então, os sacrifícios anteriores a isso foi um sacrifício que a Sagrada Tradição chama de cruento, porque teve derramamento de sangue. Pelo menos aqueles sacrifícios que foram agradáveis ao coração de Deus. Né? E o Melquisedeque, ele oferta, então, o primeiro sacrifício incruento, né? Porque o que ele ofertou foi pão e vinho, como Nosso Senhor também ofertou lá na última ceia. E esse sacrifício, ele era um sacrifício que não tinha derramamento de sangue. Então, existem várias conexões com a história, com todos esses sacrifícios que nós estamos vendo, com o sacrifício de Nosso Senhor, né? Mais um pouco para frente, eu vou conectar também a história do Melquisedeque com o sacerdócio de Jesus, porque tinha uma outra coisa muito interessante, mas para a gente não se perder, daqui a pouco a gente entra nesse aspecto. Bom, seguindo o livro do Gênesis, então, um outro sacrifício que eu queria comentar é o sacrifício de Abraão, no capítulo 22.
né, quando Deus pede para que Abraão ofertasse o seu filho único, né? A Sagrada Escritura narra, então, que Abraão e Sara, eles já eram idosos, eles não podiam ter filhos, né? Depois de muito tempo, Deus concedeu a graça deles conceberem um filho que eles colocaram o nome de Isaac, né? E chega um determinado ponto da história, Deus pede para que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, né? E Abraão, obediente a Deus, então ele aceita sacrificar aquele menino, né? E essa história também, ela está intimamente ligada com... ela prefigura em vários aspectos o sacrifício de Nosso Senhor, né? O primeiro aspecto é que, quando Deus pede para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaac, ele pede para que ele fosse para uma região chamada Moriá, e Deus iria falar para Abraão qual dos montes de Moriá que ele deveria subir e sacrificar o seu filho, né? E esse monte em que Deus escolhe para que Abraão sacrificasse Isaac, a Sagrada Tradição da Igreja fala que, na verdade, esse monte é o mesmo monte onde foi construído o Templo de Jerusalém. E o que era o Templo de Jerusalém no Antigo Testamento? Era onde os sacerdotes ofertavam o sacrifício a Deus, né? Mas isso, daqui a pouco a gente chega lá também, né? Mas vejam que já começa a ter uma série de conexões, né? Uma outra conexão que tem também é que o Calvário, onde Nosso Senhor se entregou por nós, também era no Monte Moriá, né? Não era na mesma montanha do Templo de Jerusalém, mas também era na região chamada Moriá, né? Então, tem várias conexões do ponto de vista prefigurativo, né? Uma outra prefiguração é que o Isaac, né, diz a Sagrada Escritura, levava a madeira do sacrifício nas costas. Então, ele subia o monte e levava a madeira do sacrifício nas costas. Assim como Nosso Senhor Jesus Cristo também subiu o Monte Calvário carregando o lenho da cruz, né? Então, também tem essa conexão, né? Isaac, ele era filho de um homem justo, diz o livro de Gênesis, assim como Jesus também era filho de um homem justo, né? Era filho de São José, né? Que quando a Sagrada Escritura fala que era justo, na verdade, a Sagrada Escritura estava querendo dizer que aquele personagem era santo. Então, Jesus também era filho de um pai santo, né? E quando chega, então, no ápice desse sacrifício, né, que Abraão, então, ele amarra o seu filho no altar, e ele pega a sua bainha ali, ele tira a espada da bainha, ele vai sacrificar Isaac, diz a Sagrada Escritura, então, que aparece um anjo, fala para que Abraão não fizesse isso, e aparece um cordeiro preso nos arbustos. E veja que interessante, o Isaac, que deveria morrer, que nessa parte da história já simboliza nós que deveríamos morrer para pagar pelo nosso preço do nosso pecado, pela nossa ofensa a Deus, ele é poupado a vida dele para que o cordeiro morresse no lugar. E aonde que estava esse cordeiro? Ele estava preso num arbusto. O arbusto, ele é uma madeira, uma árvore. Assim como nosso Senhor também foi preso no lenho da cruz para salvar os nossos pecados, para morrer no nosso lugar. Então, é aquilo que eu falava, o Antigo Testamento, ele está recheado desses sacrifícios que eram feitos para prefigurar o sacrifício de Nosso Senhor. E esses 4 primeiros sacrifícios que eu escolhi aqui do livro de Gênesis, eu acho que ele é muito pertinente, porque a própria oração eucarística 1 da Santa Missa, ela cita 3 desses sacrifícios, que é o sacrifício do justo Abel, o sacrifício do Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, e o sacrifício de Abraão. Então, são exatamente esses 3 sacrifícios que a própria tradição da igreja viu uma tamanha relevância para que aquilo fosse colocado no próprio cânon da igreja, que a gente vai ter uma aula especificamente só para a gente ver o que é o cânon, né? Que é a oração eucarística, né? Então, conforme a gente vai avançando no Antigo Testamento, uma coisa que fica muito clara é que a noção de sacrifício, ela foi sendo como se fosse trabalhada, Deus foi trabalhando no coração do homem, né, no coração do povo de Israel, e foi meio que colocando ali como que esse sacrifício deveria ser ofertado para que agradasse o coração de Deus, né? Então, quando a gente entra, por exemplo, no livro do Levítico, que é onde que narra vários dos sacramentos, dos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, a gente vê que existiam diversas formas de sacrifício.
né, os 6 primeiros livros, ao que eu estava olhando, me parece que são mais de 7 formas de sacrifícios que eram ofertados. Então, tinha, por exemplo, o sacrifício do holocausto, aonde que o sacerdote pegava o animal e queimava totalmente a vítima ela era totalmente queimada, e esse ato de queimar fazia com que a fumaça daquele animal subisse, a oferta daquele sacrifício, através da fumaça, subisse até Deus, né, que também tem muita relação com a Santa Missa, né? Um outro sacrifício que era ofertado lá já no livro de Levítico, né, era o sacrifício pacífico. E o sacrifício pacífico, diferente do holocausto, a vítima ela era cortada, o sacerdote ele queimava um pedaço da vítima, o outro pedaço o sacerdote consumia, e um outro pedaço o oferente consumia aquela oferta, a vítima, né, o sacrifício. Então, também já prefigura a Santa Missa, né, daquilo que é ofertado no altar, e tanto o sacerdote, parte da oferta vai para Deus, né, e parte da oferta é consumida, eu esqueci o termo hebraico que é usado, mas a palavra utilizada, pelo que eu estava olhando, é mastigar, né? Então, aquilo era consumido, era mastigado pelo sumo sacerdote e também pelo oferente, né? Um outro sacrifício que tinha era o sacrifício propiciatório, né? Já no sacrifício propiciatório do Antigo Testamento, somente a parte da vítima era queimada e parte era consumida somente pelo sacerdote, né? Então, cada um desses sacrifícios, ele tinha por finalidade exaltar alguma das perspectivas da finalidade do sacrifício. Então, por exemplo, exaltava a intercessão do sacerdote pelo povo de Israel, o outro exaltava, por exemplo, a questão da reparação dos pecados, um outro tipo de sacrifício ficava mais evidente a questão da adoração do homem a Deus. Então, cada tipo de sacrifício ele era feito segundo uma determinada finalidade, né? E a gente vê, assim como eu já comentei, né, no livro do Levítico, em que, de fato, Deus vai estabelecendo certas leis e formando o seu próprio povo, o povo de Israel, para que esse sacrifício fosse cada vez mais agradável ao coração de Deus, né? Até chegar num determinado ponto, na onde que o ápice do sacrifício do Antigo Testamento se dava num termo hebraico chamado Yom Kippur, que era o dia do perdão, né? Então, esse dia do perdão, ele era feito somente uma vez no ano. E como que isso se dava, né? O sacerdote, então aqui, diferente dos sacrifícios anteriores também, Deus foi colocando no coração do povo de Israel que aquele sacrifício ele deveria sempre ser ofertado por um sacerdote, né? Não mais por qualquer pessoa, né? Obviamente, todos eles prefiguram um sacerdote, mas quando chega, por exemplo, nesse ponto aqui, que se eu não me engano está no livro de Levítico, no capítulo 16, Deus já deixa algumas coisas mais estabelecidas, né? Aquilo, de fato, tinha que ser ofertado por um sacerdote, né? Esse dia do perdão, que era feito somente uma vez no ano, se a gente for analisar a história, era um dia em que todo o pecado do povo de Israel era entregue na mão de uma única pessoa. Então, só um sacerdote, ele era responsável e era o único instituído para aquilo, para que ele pegasse a oferta de todas as pessoas ali, né, que tanto uma parte da oferta ela era como se fosse armazenada dos sacrifícios anteriores, e aquele único sacerdote, ele adentrava no Santo dos Santos para que ele ofertasse aquele sacrifício em reparação do pecado de todos. Então, vejam que cada vez mais esse sacrifício ele fica muito mais forte, a prefiguração dele com o sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Um único homem, né, que ofertou pelo pecado de todos, né, assim como os sumos sacerdotes faziam no Antigo Testamento, né. Um outro ponto interessante que a gente pode ver também no livro do Levítico é que Deus estabelece algumas outras coisas. Por exemplo, todo sacrifício ele precisava ter o sacerdote, a vítima e o altar. Então, sempre tinha essas 3 características nos sacrifícios, né? A vítima, ela deveria ser sem mancha, né? E o que representa a vítima ser sem mancha? Exatamente simboliza aquilo que nós dizemos já no sacrifício de Abel, que era o melhor cordeiro do rebanho, né? Então, simbolizava que o homem estava dando
o melhor de si para Deus, né? E não estava dando qualquer coisa para Deus, né? Não estava dando o resto, né? Mas sim aquilo que de fato era essencial para um homem, né? O sacerdote, ele precisava ser da tribo de Levi. E isso é muito interessante, porque nosso Senhor é da tribo de Judá, né? Através ali do Jesus era o que o Novo Testamento chama filho de Davi, e Davi veio da tribo de Judá. O Levi, a tribo de Levi, foi aonde veio o Araão, e Araão era irmão de Moisés. Então, o Araão, ele foi o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote do povo de Israel, e dali, então, dali para frente, todos os sacerdotes deveriam ser descendentes também da tribo de, da tribo de Davi, de Levi, perdão. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque para o povo de Israel, os judeus, na época de Jesus, falar que Jesus ele era rei não tinha muita dificuldade. Por quê? Porque Jesus ele era filho de Davi, né? Então foi a linhagem real do rei Davi, né? Agora, Jesus não era sacerdote, se for pegar do ponto de vista da linhagem. Por quê? Porque exatamente Jesus não era descendente da tribo de Davi, né? Da tribo de Levi, desculpa. Isso é muito, muito bonito, porque a própria tradição da igreja conecta ao sacerdócio de Jesus, né? O próprio São Paulo faz isso também lá na carta aos Hebreus, prefigurando, né, amarrando o sacerdócio de Jesus com o sacerdote de Melquisedeque. E como nós vimos um pouco anteriormente, Melquisedeque não tinha nenhuma descendência, porque simbolizava que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e o fato dele não ter uma descendência simbolizava que aquele sacerdócio era eterno. Então, simbolizava o sacerdócio de Jesus. Então, o fato de, no Antigo Testamento, Deus ter usado da história da humanidade, para colocar ali na história um homem que simplesmente surge do nada na Sagrada Escritura, e que às vezes a gente olha para aquilo e fala, isso aqui não tem nada a ver, parece que não existe uma conexão com isso. Na verdade, toda essa história, ela está amarrada, né, numa espécie de um fio condutor, né? Tudo aquilo converge para o sacrifício de Jesus, né? Então, isso é muito bonito, né? Um outro ponto interessante que foi estabelecido na época do livro de Levi foi que durante o Holocausto, né, que é o tipo de sacrifício que era o principal sacrifício para o povo de Israel, né, até do dia da expiação era um sacrifício de holocausto, onde a vítima era totalmente queimada. Quando a vítima ela ia ser morta, né, a vítima ela não era queimada viva, né? Como que era feito, né? O sacerdote ele amarrava a vítima no altar, e quando o sacerdote ia imolar o cordeiro, né, ele ia cortar o pescoço para que o sangue saísse lentamente e o cordeiro fosse morto de forma lenta. O oferente, a pessoa que estava ofertando o sacrifício, ofertando o cordeiro, colocava a mão no cordeiro, simbolizando que, na verdade, era a pessoa que deveria morrer, e não o cordeiro, né? Simbolizando que o sacrifício que Deus esperava do homem era um sacrifício também muito mais interno do que externo, né? Porque o próprio, se eu não me engano, é o Salmo 50, o salmista vai dizer, né, que Deus não quer o sacrifício, né? A carta de São Paulo, acho que também diz isso, né, que Deus não quer o sacrifício, mas quer a misericórdia. Mas quando nosso Senhor fala isso, na verdade, ele estava falando acerca das pessoas que já no Antigo Testamento, de modo especial os fariseus, começaram a ofertar um sacrifício externo sem que aquele sacrifício também fosse interno. Então, vejam que existem muitas ligações aí desses sacrifícios com o sacrifício de Jesus, né? Uma outra simbologia que também é muito bonita é que no sacrifício de holocausto, quando a vítima era queimada, né, o que isso representava para o povo de Israel, né? Representava que aquilo que é dado a Deus não pode depois ser dado para o profano. Então, uma vez que foi dada a Deus, aquela oferta ela tem que ser destruída. Ela não pode mais ser usada para uma outra finalidade. Então, vejam que isso diz muito também, diz respeito até aos sacrifícios que nós ofertamos para Deus.
né? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente oferta um sacrifício que depois aquela mesma ação que foi um sacrifício que foi usada para agradar a Deus, é usada também para agradar o homem, né? E isso não era feito no sacrifício do Antigo Testamento, né? A oferta ela era destruída, né? Ela precisava ser destruída exatamente por isso. Quando ela não era destruída, ela era consumida, mas ela deveria desaparecer, para que aquilo não fosse, de fato, usado por profano, né? Então, mais uma vez, né? Todos esses sacrifícios, eu só estou narrando eles, né? Para que, sob uma certa perspectiva, nos ajude a entender o que, de fato, é o sacrifício na noção da igreja, né? Para que essas prefigurações do Antigo Testamento nos ajudem a entender o único e verdadeiro sacrifício que foi feito por Jesus na cruz. Bom, se a gente olhar para esses sacrifícios do Antigo Testamento, tem uma coisa muito curiosa, né? Que é aquilo que eu já comecei a comentar, em que a teologia olhou para todos esses sacrifícios e meio que extraiu desses sacrifícios todas as finalidades que o homem tinha para fazer aquele sacrifício, né? Então, com isso, a teologia católica chega, então, que todo sacrifício ele deve ter, no ponto de vista específico, que é aquilo que a gente gostaria de caminhar para que a gente entenda a Santa Missa. Todo sacrifício ele deveria ter 4 finalidades, né? O primeiro, ele deveria ser um culto de adoração, aonde que a criatura reconhece que o seu Criador é superior a ele, e o homem, então, quer adorar o seu Criador, reconhecendo que ele é tudo e a criatura é nada. Essa é a primeira finalidade. A segunda finalidade é uma finalidade de ação de graças, que foi o que nós vimos lá na oferta de Melquisedeque, né? Que também teve uma finalidade como ação de graças pelo Abraão que tinha vencido uma guerra, e também o sacrifício de Noé, né? Assim como vários outros sacrifícios, né? Então, o homem, uma vez que ele reconhece em que há uma pessoa superior a ele, né, que é exatamente a figura de Deus, o homem, então, agradece a Deus pelos favores que Deus concede à criatura. Então, é exatamente isso que é a noção de ação de graças do sacrifício, né? Gratidão por aquilo que Deus concede a nosso favor. A terceira finalidade é uma finalidade de intercessão. Então, os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, eles também ofertavam o sacrifício pedindo pelo povo de Israel, né? Pedindo, as pessoas elas levavam as suas ofertas para que as ofertas fossem queimadas e também colocava algum pedido naquilo, né? Até mesmo uma doença, alguma coisa. Então, vejam que está amarrado, né? O homem primeiro reconhece a dignidade de Deus, agradece pelos dons que Deus dá ao homem, né? E depois, reconhecendo que Deus tem tudo e o homem não tem nada, então o homem pede para Deus os favores necessários para que a gente seja capaz de amar Deus, né? Exatamente como uma criança faz com seu pai, né? A criança primeiro deveria enxergar que o pai é uma autoridade, né? Que ele sabe muito mais coisa, né? Depois, a criança agradece pelo cuidado que o pai está fazendo ali para que aquela criança mantenha viva, né? Os cuidados desde os básicos até as coisas mais elevadas do ponto de vista moral e intelectual. E depois, a criança reconhecendo que Deus tem algo que ela não tem, a criança pede para o pai: papai, me dá tal coisa? É exatamente aquilo que nós fazemos com Deus também, né? Através do nosso sacrifício, né? E do sacrifício de modo especial que nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, né? E a quarta finalidade, que é a reparação, né? Então, uma vez que o filho ofende a Deus, né, ele simplesmente pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa não é suficiente, né? O homem tem que se emendar do seu pecado e ofertar alguma coisa para aquilo, né? Então, em cima disso, a gente vai se aproximando, né, muito daquilo que a tradição da igreja vê como o sacrifício na perspectiva da Santa Missa, né? E tudo isso que nós dissemos, né, a gente poderia resumir numa única frase, né, que explica o santo sacrifício da missa, que a gente pode encontrar no Concílio de Trento, né? Na próxima aula, o Fábio vai apresentar um pouco para a gente, mas teve uma época da história da Igreja em que a Santa Missa ela foi muito atacada, né? Atacada diretamente pela Reforma Protestante, né? E o que a Igreja fez? A Igreja, então, convocou o Concílio de Trento,
que ao que data, me parece que foi um dos maiores concílios da igreja, né? Se eu não me engano, foram 3 papas, um que começou e 2 que um pegou no metade e o outro que finalizou, que agora não sei os nomes. E uma das finalidades desse concílio que a igreja convocou foi exatamente defender a Santa Missa, defender aquilo que, de modo especial, Lutero e Calvino atacaram, né? Aquilo que foi feito uma profanação, né? Um ato de ofensa a Deus quanto ao que de fato é a Santa Missa, né? Então, tem no Concílio de Trento, na seção 22, uma frase muito interessante, que fala exatamente assim: o que é o sacrifício da Santa Missa, né? E o Concílio de Trento responde da seguinte forma: a Santa Missa é um sacrifício, no qual esse sacrifício ele é uma oferta sensível, feita a Deus, onde nesta oferta precisa ser feita uma mudança, e essa oferta ela é feita por um sacerdote. Então, vamos ver aqui cada uma dos pedaços da frase, porque, de modo especial, na época do Concílio de Trento, as coisas eram muito condensadas, né? Quando tinha uma única frase, né, diferente da modernidade, onde a gente pensa que o livro de 200 páginas está falando mais do mesmo, né? Na antiguidade, aquilo que era escrito, de fato, era escrito com uma dada precisão, de modo especial quando foi escrito pela Santa Igreja, né? Então, a primeira parte da frase fala o seguinte, né, que o sacrifício, ela é uma oferta sensível, né? E o que é o sacrifício, né, propriamente dito, né? O sacrifício, ele vem do latim, que deriva de 2 palavras, que é o sacrum facere, né? Então, é como se fosse fazer algo sagrado, né? Nessa perspectiva aqui que nós estamos olhando, né? Então, vejam que não necessariamente o sacrifício que nós estamos olhando significa derramamento de sangue, que é algo que a gente deveria dividir as coisas, separar o que é cada coisa, porque também é algo que os protestantes atacam muito a igreja, que o sacrifício da missa, os católicos, eles, se de fato o sacrifício da missa é o sacrifício único e verdadeiro de Nosso Senhor, então a cada Santa Missa Jesus está sofrendo de novo, né? Os sacerdotes estão crucificando novamente o Filho de Deus, né? Mas vejam que através dessa palavra sacrum facere, né, fazer sagrado, na verdade o sacrifício não tem nada a ver com derramamento de sangue, tanto que na Santa Missa, que é o mesmo sacrifício que foi ofertado por Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, ele é um sacrifício incruento, assim como foi o sacrifício de Melquisedeque, né? Sem derramamento de sangue, né? Então, o derramamento de sangue, o crime do Antigo Testamento, que fizeram com Nosso Senhor Jesus Cristo, não é, de fato, o sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício, ele se deu porque o próprio Cristo se deu a nós. Não foi o homem que sacrificou o Filho de Deus. Foi o Filho de Deus, o próprio Deus, que se deu ao Pai por nós, né? O próprio Jesus fala isso, né? Nosso Senhor fala isso em diversas cartas, em diversas passagens do Novo Testamento, né? Por exemplo, quando ele fala que ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por mim mesmo, né? Então, não foi o fato do homem ter matado de forma cruenta e colocado Nosso Senhor na cruz que de fato redimiu os nossos pecados, mas o fato de Deus ter escolhido se sacrificar, né, naquelas 4 perspectivas, fazer um ato de perfeita adoração ao Pai, fazer um ato de ação de graças também ao Pai, pedir por nós os pecados e reparar os pecados que nós tínhamos feito contra Ele. Então foi quando Nosso Senhor se entrega na Santa Cruz, este sacrifício, essa entrega, ela tem aquelas 4 finalidades que nós vimos no Antigo Testamento. Então, essa palavra, ela nos diz muito, né? Um outro ponto muito interessante que está aqui também no Concílio de Trento, que fala, sacrifício é uma oferta sensível. Oferta, aqui no caso, né, no latim, ela vem de obfere, né, que também é um sinônimo de ofere, né, que quer dizer, no latim, colocar diante dos olhos de alguém, né? Então, vejam que na Santa Missa, o que o sacerdote faz é apresentar, oferecer as oferendas, né? O pão e o vinho, as ofertas sensíveis,
para que aquelas ofertas elas se mudem e sejam, então, agradáveis a Deus. Então, este oferecer, ele tem esse sacrifício de apresentar algo sagrado diante de Deus, né? Oferecer, sacrifício é uma oferenda sensível, né? Bom, a palavra sensível, ela também nos diz muito, porque se a gente olha o sacrifício que nós ofertamos a Deus, ele é um sacrifício que está totalmente condizente com a natureza do homem. Os anjos, que são seres puramente espirituais, eles ofertam a Deus um sacrifício de louvor, porque, novamente, lembram que o sacrifício é aquilo que é dado unicamente a Deus. Então, o louvor também é um sacrifício, né? O sacrifício de louvor que os anjos dão a Deus é um sacrifício puramente espiritual. Não tem nada material ali. Só que a nossa natureza, o próprio São Tomás fala que o homem, através do sensível, ou seja, através daquilo que está mais próximo, sobe até o invisível, né? Sobe até aquilo que é de mais elevado. Então, a própria inteligência do homem, ela funciona dessa forma também. Nós precisamos dos nossos sentidos externos captarem as coisas materiais para que aquilo chegue na nossa inteligência. Então, exatamente porque a natureza do homem é uma natureza material, também a oferta da Santa Missa, né, a definição que o Concílio de Trento nos dá da Santa Missa, também é um sacrifício, é algo, né, que é feito segundo aquilo que diz respeito à nossa natureza, né? E das criaturas que Deus criou no mundo, o homem é o único ser capaz de ofertar um sacrifício para que o homem volte a Deus, né? Os animais e as outras criaturas, elas são incapazes de fazer isso, exatamente porque requer do homem um ato um ato livre, e esse ato livre só vem através da nossa inteligência e da nossa vontade, né? Que é o que nos faz, de fato, imagem e semelhança de Deus. Bom, segue o Concílio de Trento, então. Esse sacrifício ele é feito a Deus, aonde que na oferta, a oferta sensível, ela precisa sofrer uma mudança. Então, é exatamente aquilo que nós vimos no Antigo Testamento. A oferta ela era queimada, ou ela era consumida, mas ela deveria desaparecer. E no caso da Santa Missa, o Dom Athanás Schneider, ele coloca que esse desaparecimento da oferta, né, ela se dá de modo especial através da transubstanciação, porque o que nós vemos é o acidente, o que nós vemos é o material, é aquilo que os nossos sentidos alcançam. Só que a substância daquilo não é mais pão. Embora a presença real de Nosso Senhor esteja velada pela espécie do pão, né, mas a substância, ela sofreu uma mudança. E o próprio fato de Nosso Senhor ter consumado na Quinta-feira Santa, na última ceia, o pão separado do vinho, também simboliza essa destruição da oferta sensível. Porque, vejam, eu não sei se vocês já viram, que na tradição da igreja, né, a gente sempre fala que na Eucaristia está sempre o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Ora, se está o corpo, sangue, alma e divindade no pão, então para que a igreja, então, através da sua tradição, e por que Nosso Senhor, na verdade, ofertou, então, um vinho separado? E o Dom Athanás Schneider fala que essa separação e essa consagração separada, ela simboliza, na Santa Cruz, a total separação do corpo e do sangue de Nosso Senhor. Então, quando o sangue foi totalmente esgotado, até a última gota de sangue de Deus foi derramada na cruz por nós, aquela separação completa mais do sangue com o corpo de Jesus é exatamente aquilo que acontece na Santa Missa, quando o sacerdote primeiro consagra o pão e depois consagra o vinho, né? O fato de consagrar separado tem esta realidade, né, da Santa Missa, né? Mas, vejam, embora a realidade, é isso que representa de fato na realidade, é aquilo que que eu dizia agora há pouco, né? A tradição da igreja diz que tanto no corpo quanto no sangue está o corpo, sangue, alma e divindade. Mas na espécie de pão, nas aparências de pão, o que está ali primariamente quando o sacerdote profere as palavras perante o pão,
o que está ali primariamente é a espécie do corpo de Nosso Senhor. O sangue, a alma e a divindade está lá também por concomitância. Porque uma vez que Nosso Senhor ele ressuscitou e o corpo dele está glorioso fisicamente em algum lugar, o corpo ele não está mais separado do sangue. Então, tanto na espécie de pão quanto na espécie de vinho, há ali essas 4 realidades, o corpo, sangue, alma e divindade. Só que no vinho, o corpo, alma e divindade está por concomitância, e no pão, o vinho, a alma e a divindade está por concomitância, porque primariamente quando o sacerdote profere a palavra, primeiro vai o corpo e depois o sangue, né? Assim, vocês entenderam, né? Que é dessa realidade, né? Então isso é muito, muito bonito, né? E é exatamente isso, essa mudança que o Concílio de Trento está falando, né? Que a oferta que foi feita a Deus, sensível, ela sofre uma mudança, né? Então ela sofre nessas 2 realidades, através da substância, que não é mais substância de pão, mas sim a substância do corpo de Nosso Senhor, e também da separação completa do corpo e do sangue, né? Bom, então, essa é então aquilo que o Concílio de Trento nos diz acerca da definição da Santa Missa, né? E a definição, ela termina, né, com uma frase aqui muito interessante, né? Que fala assim, né? A oferta é feita por um sacerdote. Bom, isso aqui é muito importante para nós, porque, de modo especial nos nossos dias, algumas celebrações, infelizmente, por falta de conhecimento, alguns sacerdotes até pedem para todo mundo agora estende a mão, vai ser consagrado o corpo de Jesus. O leigo não tem esse poder, né? Porque, veja, o Concílio de Trento diz que a oferta da Santa Missa, deste santo sacrifício, tem que ser feita por um sacerdote. E o sacerdote, pelo que nós já vimos nessa aula, né, é o sacerdote único e perfeito de Nosso Senhor. Então, Jesus, no santo sacrifício da cruz, ele mesmo é o sacerdote, ele mesmo é a vítima e ele mesmo é o altar, que são as 3 realidades que Deus também colocou no coração do povo de Israel lá no Levítico. Então, essas 3 realidades, elas estão meio que todas abarcadas na presença do próprio Jesus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, o sacerdote, segundo aquilo que o próprio São Paulo diz na carta aos Hebreus, no capítulo 5, ele significa, né, alguém que foi retirado no meio do povo para ofertar um sacrifício público em nome de todos. E o Dr. Athanás Schneider fala isso também no primeiro capítulo, para quem lê o livro, né? Que a Santa Missa ela é uma oferta que o sacerdote faz publicamente, né? E quando eu li aquilo, eu falei, poxa, mas muitos sacerdotes ofertam a Santa Missa de maneira privada. Isso não é público, né? E por isso a importância de algumas coisas a gente se remeter ao latim, porque em nome do povo, no latim, povo vem de populum. Na verdade, não quer dizer que o sacrifício oferta aquilo publicamente, mas ele oferta aquilo em nome do povo, né? Em nome de nós. Então, neste exato momento, em diversas partes da humanidade, o sacrifício de Nosso Senhor ele está sendo atualizado e renovado por algum sacerdote para a nossa salvação, ainda que a gente não esteja presente lá, né? E vejam, isso foi sempre uma coisa que eu ficou sempre uma dúvida na minha cabeça. Poxa, um dos mandamentos é guardar domingos e festas, né? Se a gente não guarda domingo e festa, a gente está em pecado mortal. Mas esse mandamento, ele deve ser guardado, embora a gente esteja em pecado mortal e não possa comungar. Então, veja que realidade, assim, é fascinante. Porque o sacrifício de Nosso Senhor na Santa Missa é o sacrifício que ele fez, que ele deu o corpo e o sangue dele por nós na cruz e fez um ato de perfeita, e faz a cada Santa Missa, um ato de perfeita adoração a Deus e pede por nós. Então, ainda que a gente esteja na Santa Missa e não consiga comungar o corpo e o sangue de Jesus, aquilo ali tem muito a nos dar. Isso deveria ser o centro da nossa fé católica, né? Que é aquilo que São João Paulo II fala, que foi o que nós começamos, né? É muito mais do que muitas pessoas pensam, que é lá comungar um pedacinho de pão.
né? Embora a realidade presente do corpo e sangue de Jesus é algo extremamente valioso, e de forma alguma não estou desmerecendo isso, existe a importância de nós comungarmos o corpo de Jesus, obviamente isso existe, porque uma vez que a gente consome esta oferta sensível, segundo aquilo que é de mais básico na nossa natureza, a nossa natureza se torna aquilo, porque quando a gente comunga, quando a gente come um alimento, o que é a parte nutritiva do homem? O homem come, por exemplo, um pedaço de carne, um arroz. Aquele arroz, ele se configura na nossa natureza, e aquilo faz com que a nossa natureza cresça. Então, quando a gente comunga o corpo e o sangue de Jesus, a gente está participando do corpo e do sangue de Jesus. Nós estamos, de fato, adentrando no corpo místico de Cristo, que é a cabeça, né? E nós somos os membros. Mas, embora a gente não faça isso por causa do nosso pecado, se porventura a gente venha, por uma desgraça, cometer um pecado mortal, a Santa Missa ela tem uma realidade sacrificial em que o próprio Deus intercede a favor de nós. Então, é o mais perfeito sacrifício, e o único e verdadeiro e o mais perfeito sacrifício que tem na Terra. Então, veja a importância de uma participação consciente da Santa Missa, né? Embora aquilo não depende de nada de nós, né? A pessoa pode estar lá e não crer. Inclusive, o Padre Paulo fala que se o sacerdote, na hora que o sacerdote tem que ter, né, o Concílio de Trento também fala, o sacerdote tem que ter a intenção para consagrar. Mas se o sacerdote tiver a intenção de consagrar e na hora o coroinha bateu o sino errado, uma criança começou a chorar e o sacerdote se distraiu, mas proferiu as palavras, o sacrifício aconteceu, porque ele está ali em persona Christi, é o próprio Cristo que está se ofertando. Não é o homem que está matando Jesus e fazendo ele se ofertar por nós, mas ele mesmo está se dando. Então, isso independe da nossa credulidade, né? Embora a gente deve ver isso nas aulas mais para frente, que o fato da gente participar bem muda e muito o fato de como a gente se dispõe a receber esses frutos que nosso Senhor quer dar. Porque Deus quer nos dar aquilo. O fato nós estamos devidamente preparados e queremos receber aquilo, né? Nós queremos também adentrar neste sacrifício, né? Enfim, a gente vê isso nas próximas aulas, né? Mas eu acabei pegando esse gancho, né? Falando que o sacrifício ele é feito pelo sacerdote, né? E o sacerdote ele deve ser devidamente ordenado, né? Não é alguém que se autoproclamou como faz os pastores protestantes, né? Embora para eles não admitem a missa, mas não é o tema desta aula, né? Bom, então era basicamente isso que eu gostaria de meditar um pouco. É muita coisa, é um assunto que, como eu disse, né, é uma coisa muito profunda, afinal de contas, é o coração da nossa fé, né? E tentando meditar um pouco e preparar um pouco essas aulas, eu que achava um pouco difícil a parte da filosofia, a gente tem que repensar muitas coisas, né? Porque, na verdade, aquilo que Deus quer dar a nós, né, que é fruto da graça, né, que é a nossa inteligência, além dela virar as coisas naturais, ela tem também uma segunda luz, que é a luz sobrenatural. E isso só se dá através da santidade, né? Por isso que a gente só pode meditar essas coisas olhando para os santos, olhando para a tradição da igreja. Porque por nós a gente não tem nada a acrescentar, né? Então, tudo isso que foi apresentado, né, de modo especial, o Dom Atanás Schneider aqui colocou vários pontos, o Concílio de Trento e a própria Sagrada Escritura, espero ter ficado um pouco mais claro este aspecto sacrificial da missa de Nosso Senhor, né? A gente não vai sair daqui entendendo a totalidade da missa. Eu ouso dizer que nem mesmo em novembro nós iremos fazer isso, porque uma vez que é o ponto central da nossa fé, é impossível a gente adentrar isso na sua totalidade, né? Requereria de nós uma vida toda, né? Mas a gente não pode ficar também na mediocridade, né? Na medida do possível, a gente pode tentar avançar, né? Então, ainda que a gente não chegue
na totalidade, né, que Nosso Senhor nos dê a graça, né, de chegar em novembro amando mais a Santa Missa, né, vivendo mais, tendo mais consciência de fato, a gente está ali participando do único e verdadeiro sacrifício de Nosso Senhor, né, embora as nossas imperfeições impedem, né. Bom, era isso então. Se vocês tiverem alguma pergunta, se ficou faltando alguma coisa também, o Fábio quiser